Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós. O meu intuito seria fazer uma série de conferências sobre as virtudes, porque é um assunto que nós devemos conhecer bem para tirar, desarraigar nossos vícios da nossa alma. Se nós não sabemos o que devemos fazer para chegar ao céu, é inútil nós estarmos aqui. Tudo começa pelas virtudes, mas antes das virtudes, temos que falar sobre a graça de Deus. Porque sem a graça nós não podemos agradar a Deus, nosso Senhor. Sem a graça não podemos fazer nenhum ato meritório para o céu. E como consequência, todas as nossas virtudes seriam virtudes naturais, ou seja, sem nenhum valor para o céu. Com a graça, nossas virtudes têm um valor sobrenatural. De natural, elas se tornam sobrenaturais. Então, tudo se acende uma luz quando nós estamos com a graça de Deus. Isso são perguntas sobre a graça, são perguntas sobre que está no primeiro catecismo da doutrina, o que é a graça. O catecismo vai perguntar antes de falar sobre os sacramentos. O que é a graça? Porque são os sacramentos que vão dar-nos a graça. Cada sacramento vai aumentar em nós a graça santificante e cada sacramento vai dar-nos a graça própria daquele sacramento. E assim vamos crescer em graça. E não só os sacramentos, mas também a oração. Por meio da oração nós também podemos aumentar em graça de Deus, crescer em graça de Deus. E esse é um problema sobre a graça que é bem atual. E começa o problema com os protestantes, digamos assim, mais recentemente. Porque os protestantes terão uma noção de graça totalmente contrária à noção católica. E o Concílio de Trento vai atacar virulentamente essa noção de graça dos protestantes. Mas que noção de graça eles têm? Para eles, a graça cobre a nossa miséria. Ou seja, nós continuamos miseráveis, aí nós coloca um manto púdico em nós e nos olha com bons olhos. Nós continuamos a mesma porcaria que somos. E quem vai dizer a doutrina católica? A doutrina católica vai dizer-nos que a graça vai justificar-nos intrinsecamente, no nosso interior. Ou seja, não é algo puramente material, não é algo puramente exterior, mas é algo interior. Vai justificar-nos, vai fazer-nos agradáveis a Deus, por meio da graça. Por isso vemos que os protestantes são totalmente exteriores. São certinhos, puritanos, tem que ser politicamente correto, porque para eles a graça é isso. Você está bem. Você continua a mesma porcaria. Vem o pastor, você está fumando. Vem o pastor, vamos esconder o fumo, a bebida. Você continua a mesma porcaria. Mas, na frente de todos, você deve estar bem. Está bem. É também uma noção muçulmana. Porque para os muçulmanos, Alá não vê debaixo da mesa. Então, debaixo da mesa eu posso comer até explodir, porque Alá não vê sob um teto. Alá, Deus sim vê, mas Alá não. Alá não vê. Então é algo totalmente exterior. E a raiz de tudo isso é um problema da noção da graça. É porque não estudaram bem o catecismo, não souberam o que é a graça de Deus. E para começar, devemos
definir o que é graça. Nós somos filhos de Santo Tomás. Todo o nosso catecismo, principalmente o Catecismo Trento, vem uma definição. Não é como esse catecismo amarelo da Igreja Moderna, que você vai procurar, vai querer sanar uma dúvida, vai sair com 1000 outras dúvidas, porque ali não sana nada. Pelo contrário, aumenta as nossas dúvidas. Então, antes de entrar nesse tema, vamos ver o que São Tomás de Aquino nos adverte sobre a graça. Ele vai dizer que a graça pode ter 3 principais sentidos. Ela pode significar a benevolência que sentimos para com alguma pessoa que nos resulta grata, encontrou graça diante de nós. Então, tem uma benevolência a esta pessoa, porque é agradável, tudo. Podemos naturalmente ter isso. Quando nós temos uma simpatia natural para com alguma pessoa. Eu gosto muito dessa pessoa. Encontrou graça. Depois, o segundo sentido que São Tomás vai falar, nos designa um dom gratuito que concedemos a alguém. Conceda essa graça. Principalmente um superior pode conceder essa graça. Olha, eu te concedo o privilégio de tal coisa, te concedo tal graça, tal dom, algo que pode ocorrer. E o terceiro sentido é o sentido de gratidão, ou agradecimento por um favor recebido, dar graças. Dou graças a tal pessoa porque me fez tal favor. E aí também vemos o sentido na nossa palavra, na língua portuguesa, do obrigado. Que significa, eu estou obrigado a agradecer-lhe. Então a gente ficou só com muito obrigado, mas o significado total é, estou muito obrigado a agradecer-lhe por tal dom, por tal coisa que me fez. E a realidade, o que é? Esses 3 sentidos completam maravilhosamente aqui. Então, todos eles se completam na noção de graça. Porque a palavra graça divina é um dom de Deus procedente de sua infinita liberalidade. Isso nós não podemos esquecer. Deus nos dá a sua graça porque Ele quer. Não é porque eu sou tão bom, não é porque eu sou maravilhoso, não é porque eu caio muito bem diante de Deus. Não. Deus me concede a graça por um dom gratuito, por uma benevolência. E Ele me dá a graça a mim, pode não dar a outro. Então, não é porque, então, eu sou maravilhoso, por isso que Deus me deu a graça, eu sou ótimo. Não. Porque Deus quis. Deus quis. Aí podemos ir mais além, mais adiante. Por que há crianças que morrem sem batismo? Deus é bom. Sim, Deus é bom. Mas Deus está obrigado a dar-nos a graça? Não. Então, Ele dá a quem Ele quiser. Então, o ter-nos a graça é algo maravilhoso. E o apreço que devemos ter pela graça divina é algo grandíssimo. Porque eu não mereço. Eu não mereço a graça. Para com o homem que deve excitar neste uma grandíssima gratidão. Ou seja, por Deus haver dado-me a graça, eu devo ser totalmente agradecido a Deus. Por Ele ter me dado a graça. Por Ele ter dado-me esse dom tão grande que é a graça. E há um livrinho muito interessante de um padre jesuíta do século XVI, que recomendo a todos a lerem, O Apreço pela Graça Divina. É o título do livro. O padre Nirenberg. O Apreço pela Graça Divina. Todos nós devemos apreciar a graça divina. E por que pecamos? Porque nós não apreciamos a graça divina. Não, isso é balela. Isso daí é coisa fofa. Tem dinheiro, tem outras coisas.
nós não apreciamos graça, não vemos que Deus concedeu-me tal graça. Outras pessoas que são às vezes melhores que eu não concedeu. A mesma, podemos ir mais longe, a graça de conhecer a tradição, conhecer a missa, a doutrina da igreja. É uma graça imensa. Porque eu não mereço. E às vezes há pessoas na paróquia muito melhores que eu. Mas Deus me fez conhecer a tradição da igreja, me fez conhecer a missa de sempre. E eu às vezes não aprecio isso. Não aprecio. Então qual é a definição de graça? Está no catecismo. Todos nós deveríamos saber. E se nós não sabemos o nosso catecismo, está no primeiro catecismo, se nós não sabemos o primeiro catecismo, não sabemos nada. E se eu fizesse uma provinha agora, perguntando o que é a graça? Defina-me a graça. Quantos saberiam? Quantos saberiam? Isso está no primeiro catecismo. Devemos saber. Então, o que é a graça? Um dom ou benefício sobrenatural concedido gratuitamente por Deus à criatura racional em ordem à vida eterna. Nessa definição está tudo da graça. Então, um dom ou benefício sobrenatural, ou seja, não é algo natural. Não é algo para esta vida, ou seja, nessa vida no sentido, nossa vida natural. Então, um dom sobrenatural, ou seja, vem de Deus, vem do alto. Concedido gratuitamente por Deus. Não é por outra pessoa, não. É Deus que me dá a graça. É o autor da graça. A criatura racional, ou seja, ao homem, ao anjo. Ou seja, Deus não pode dar graça a um cachorro, a um gato, a um passarinho. Não pode. Então, um cachorro, um gato, um passarinho, ou qualquer animal, não é apto para conhecer a Deus. Não é apto para chegar ao céu. Então, nós não podemos fazer, por exemplo, o enterro de um cachorro em latim. Porque ele não pode chegar ao céu. Não podemos batizar o cachorro. Porque ele não pode chegar ao céu. O cachorro não pode ser batizado. Ele está feito para esta vida, não para conhecer a Deus. E por isso que quando um cachorro morre, um gato, um passarinho, volta para nada. E por isso que nós podemos tranquilamente colocá-lo em qualquer outro lugar, porque esse corpo, esse cadáver, não vai ressuscitar. Eu vou ver meu passarinho, meu gato no céu. Não vou ver nada. Não vou ver nada, porque este gato, este cachorro não pode ressuscitar. Não tem uma alma racional. Não tem uma alma imortal. É totalmente mortal essa alma desse bicho. Em ordem à vida eterna. Aí está o fim da graça. Por que nós recebemos a graça? Para chegar ao céu. Porque sem a graça nós não podemos chegar ao céu. Não podemos. O protestante sem a graça não pode chegar ao céu. Então, por isso que só a única verdadeira religião é a Igreja Católica. As outras religiões são falsas. Eles não têm a graça de Deus, não têm os meios para conseguir a graça. Então vamos ver aqui a divisão da graça. Ela pode ser, por exemplo, graça criada ou increada. A primeira, a graça increada, é a essência divina. Deus é a graça increada, ou seja, não foi criado por ninguém. Das pessoas divinas que se nos dão e entregam por mistério inefável da inabitação trinitária. Uma criança que é batizada, teremos um batismo. Antes do batismo, essa criança não tem a graça de Deus. É uma simples criatura de Deus. Quando o padre falar umas palavras misteriosas, jogar água na cabecinha dessa criança,
a alminha dela será toda limpa do pecado original, e ela, de uma criatura, pura e simplesmente, vai se tornar templo do Espírito Santo, ou seja, a Santíssima Trindade vai inabitar nesta alma. Ou seja, e não só a alma dessa criança, todas nas almas dos justos. Ou seja, se nós estamos em um estado de graça, a Santíssima Trindade inabita a nossa graça, a nossa alma. Nós somos os templos do Espírito Santo. E a segunda, a graça criada, é qualquer dom sobrenatural concedido por Deus aos homens em ordem à vida eterna. Ou seja, quando eu recebo uma graça, eu recebo uma graça criada. Vem de Deus. E graça de Deus e de Cristo. A primeira é a que procede diretamente de Deus, independentemente de Cristo, como a concedida aos anjos e aos nossos primeiros pais antes do pecado original. Antes que Nosso Senhor, na sua natureza humana, fosse criado. E quando nós estudamos um pouquinho o catecismo, sabemos que Nosso Senhor tem duas naturezas. Tem a natureza divina e a natureza humana, reunidas em uma só pessoa, que é a pessoa divina. Mas a natureza humana de Nosso Senhor foi criada. Esse corpo humano de Nosso Senhor tem uma alma. Uma alma foi criada para tal. E recebeu a graça de Deus. A graça capital. Nosso Senhor recebe a graça capital. E a segunda é concedida em atenção aos méritos de Cristo, como todas as concedidas aos homens depois do pecado original. Então, todas as graças que recebemos por causa do mérito de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, pelo mérito da cruz de Nosso Senhor. Então, se nós recebemos um sacramento, somos aspergidos na alma com o sangue de Nosso Senhor. Recebemos a graça por meio da paixão de Nosso Senhor. E os modernistas que vão falar que nós recebemos por causa da ressurreição. Por causa da paixão. A paixão de Deus é a causa da graça. É ali onde Ele mereceu-nos todas as graças. Para uma ilustração melhor, um exemplo, podemos dizer que Nosso Senhor, na cruz, Ele doa todo o seu sangue e coloca num banco. Mas se está ali o dinheiro no banco, o sangue de Nosso Senhor no banco, quem pode tirar esse dinheiro? E aí, como que vamos receber a justificação por meio desse sangue de Nosso Senhor? Mas Nosso Senhor deu à igreja o cartão de crédito. Então ela pode ir ao banco tirar esse dinheiro e aplicar esse dinheiro às almas, dar-nos um pouquinho do sangue de Nosso Senhor nas almas. Então, todos nós recebemos a aplicação do sangue de Nosso Senhor em cada sacramento que recebemos. Quando nós comungamos, recebemos a aplicação do sangue de Nosso Senhor. Quando confessamos, recebemos a aplicação do sangue de Nosso Senhor em nossa alma. Todos os sacramentos, todos eles, porque a igreja tira esse sangue infinito e aplica às almas. Depois também podemos distinguir a graça santificante e a graça chamada gratis date. Ou seja, a primeira é a que santifica o homem e nos une a Deus, é a graça. Quando nós dizemos que estamos em estado de graça, nós temos na nossa alma a graça santificante. E essa graça santificante pode aumentar cada dia mais, todas as vezes que recebemos um sacramento. E a segunda é que se concede ao homem principalmente para a utilidade dos demais. Por exemplo, os dons dos milagres. Aí entra os carismáticos, porque eles trocam as coisas. Para eles, a graça gratis data é muito mais importante que a graça santificante. Então, dom de falar em línguas, dom de milagres, e dom disso, dom daquilo. Isso é gratis data. E Deus, Nosso Senhor, pode conceder essas graças até aos pecadores.
não é necessário estar em estado de graça. E para que Nosso Senhor dá essas graças? Para a santificação dos demais. Não troca dos demais. Então, por exemplo, quando no início da igreja tinha os dons das línguas, não era falar uma baboseira, uma língua estranha. Isso nunca existiu. É falar uma língua não conhecida pela pessoa que fala, e assim o outro entende a sua própria língua, como foi em Pentecostes, que cada um entendia em sua própria língua, e São Pedro estava a falar sobre na sua língua nativa, mas é um milagre que acontece nos ouvidos dos ouvintes, ou Nosso Senhor pode dar a graça do que está a falar, e falar uma língua que não conhece. São Francisco Xavier, quando ia à Índia pregar, ele não conhecia. Ou, por exemplo, os missionários, quando chegaram ao Brasil, e a rapidez com que aprenderam a língua dos índios, é uma graça, é um dom de Deus. E Santo Antônio também teve essa graça de pregar aos cardeais, e todos o entendiam. Então é um dom, e não significa que a pessoa está em estado de graça. Depois a graça habitual e a graça atual. A primeira é chamada graça santificante, a graça habitual. Está em estado, em hábito de graça, estado de graça, que definimos acima. A graça é um dom permanente. Um dom permanente até que eu faça algo para expulsá-la. E a segunda é uma moção sobrenatural de Deus, passageira e transeunte. Inspiração para realizar uma boa ação, por exemplo. Receber uma graça atual. No momento atual, por exemplo, eu estou para decidir algo, não sei o que fazer, de repente vejo que há uma inspiração de Deus para fazer tal coisa. Ou uma inspiração de Deus para não fazer algo mal. Então é uma moção de Deus. E muitas vezes nós percebemos isso. Não sei porquê. Tive uma inspiração de fazer tal coisa, ou uma mãe ou um pai de família ver como está o seu filho, ver tal coisa. Uma inspiração, uma graça atual. E a graça atual até um pecador pode receber. A graça atual de converter-se. Então, por causa das orações dos outros, ou de fazer tal coisa, uma graça de converter. Então, vamos ver um pouquinho a graça habitual ou santificante. A graça habitual ou santificante, pela qual o homem se torna grato a Deus, é algo real. Não é uma fantasia da igreja, uma invenção da Idade Média. Não. É algo real, que existe, que santifica, criado e recebido intrinsecamente na alma. Ou seja, não é algo exterior, como pensam os protestantes. É algo intrinsecamente, ou seja, nós a recebemos na alma. Nossa alma é justificada. Nossa alma se torna grata a Deus. Nosso Senhor olha com benevolência. Como nós sabemos também pelo catecismo, a graça nos torna semelhantes a Deus. Semelhantes a Deus. Ou seja, nós vivemos da mesma vida divina. Isso vai dizer-nos a Sagrada Escritura, por exemplo, quando São João vai dizer: de sua plenitude recebemos todos a graça sobre graça. Ou seja, da plenitude de nosso Senhor Jesus Cristo, nós recebemos graça sobre graça. Depois também, quem nasceu de Deus não peca, porque a semente de Deus está nele. O que é a semente de Deus? É a graça de Deus. Depois, São Paulo: é Deus quem a nós e a vós nos confirma em Cristo,
nos ungiu e nos ha selado e depositado no meio do Espírito em nossos corações. Ou seja, nosso Senhor nos deu o Espírito Santo em nossos corações, colocou o Espírito Santo ali. E depois o Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi feito contra os protestantes. E claro que ia falar sobre a doutrina da graça. E o que vai dizer o Concílio de Trento? Se alguém disser que os homens se justificam ou pela só imputação da justiça de Cristo, ou pela só remissão dos pecados, excluída a graça e a caridade que se difunde em seus corações pelo Espírito Santo e fica inerente, ou seja, preso, inerente à nossa alma, ou também que a graça pela qual nos justificamos é só o favor de Deus, seja anátema. Ou seja, os protestantes vão falar que a graça é algo puramente material, puramente exterior, que nós continuamos a mesma porcaria de sempre, que não muda nada, que Deus só nos olha assim muito bem, mas continuamos a mesma porcaria. Isso é condenado pelo Concílio de Trento. Isso é condenado. E a Igreja Conciliar, ela adota essa postura da graça. Ela adota essa postura ao dizer, ao pregar, ao falar, ao ter como seu costume de agora, de que ninguém precisa se confessar. Basta conhecer o nosso Senhor. Basta crer em Jesus Cristo. É a mesma doutrina de Lutero. Crê firmemente e peca peca fortemente e crê mais firmemente. Não adianta, você vai ser pecador, não vai sair dessa porcaria aí. Então, só crê em Nosso Senhor. Aceita Jesus. Aceita Jesus que está tudo resolvido. Mentira. Condenado pelo Concílio de Trento. Não é assim. Se nós não tivermos uma mudança interior, nada adianta. E a graça vai fazer-nos isso. A graça vai tornar Santa Maria Madalena, que era pecadora, em uma santa. E não é só exteriormente. Ela vai se tornar santa. A graça vai tornar uma Santa Thaís, que ela ia aos lugares santos para corromper os cristãos e fazerem pecar, em uma santa. E a história de Santa Thaís é muito interessante, porque ela ia nos santos lugares para corromper os cristãos, fazê-los pecar. E uma vez ela tentou entrar na igreja, e ela não conseguiu. Um padre do deserto foi até ela e falou: você não vai entrar, porque você é pecadora. E você vai, para se converter, você vai ser trancada numa casinha, e a única oração que você vai poder dizer é: aquele que me criou, tenha piedade de mim. E ela ficou presa nessa casinha, jogavam a comida para ela, e ela fez penitência. Mas ela se converteu, verdadeiramente. Uma conversão. Essa graça vai fazer que os índios que aqui no Brasil viviam se convertessem. Verdadeiramente se convertessem. Não era uma mentira a conversão. Era verdadeira. Se convertiam a nosso Senhor Jesus Cristo. E essa graça nos torna verdadeiramente santos. E essa graça vai dar alguns efeitos na nossa alma. Por exemplo, nos faz verdadeiramente filhos adotivos de Deus. Ou seja, pela graça de Deus, nós nos tornamos filhos adotivos de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo, ao dar-nos uma participação física e formal de sua própria natureza divina. A transmissão da própria natureza é condição indispensável para ser pai.
Do contrário, não se pode passar da categoria de simples autor, como o escultor o é da sua estátua. Diz expressamente a Sagrada Escritura, por boca de São João: veja que amor nos ha mostrado o Pai, que sejamos chamados filhos de Deus, e os sejamos em verdade. Quando estamos em graça de Deus, somos filhos de Deus. E por isso uma criança que não recebeu o batismo não pode ser chamado filho de Deus. E por isso que quando nós fazemos o batismo numa igreja, o padre vai até a porta da igreja. E a pessoa que quer ser batizada está fora da igreja. Porque a igreja representa o céu. Essa pessoa não pode entrar no céu se não tem a graça. Então o padre vai lá perguntar: o que é da igreja de Deus? O que pedes à igreja de Deus? E ele vai falar: a fé. O que lhe dá a fé? A vida eterna. E aí o padre vai começar a fazer o trabalho de tomar possessão para Deus dessa alma. E por isso que há todos os ritos acessórios do batismo. Há exorcismos, há unções, para preparar esta alma para receber o batismo. Não é? A igreja nunca dá um sacramento pura e simplesmente. Ela sempre prepara a alma. E podemos sair um pouquinho do nosso tema, mas não tanto. Podemos dizer que quando o bispo vai dedicar uma igreja para o culto de Deus, ele faz a mesma coisa do batismo, porque ele vai preparando aquele local para Nosso Senhor. Ele dá 7 voltas ao redor da igreja, depois ele bate, depois ele entra, dá 7 voltas dentro da igreja, e todas essas voltas ele vai purificando o local com água chamada água gregoriana, uma mistura de água, sal, vinho e cinzas, para purificar. Depois ele vai fazer um X no meio da igreja, colocar o alfabeto latino e grego, as duas partes da igreja, o rito oriental e ocidental. Aí ele vai chegar até o altar, para purificar o altar e dedicar o altar. Depois, o segundo efeito da graça nos faz acreedores da glória eterna. Ou seja, pela graça divina, nós podemos ir para o céu. Sem a graça, nós não podemos ir para o céu. Com a graça, sim. É uma consequência natural e lógica de nossa filiação divina e adotiva. As riquezas dos pais são para os filhos. E o diz o apóstolo São Paulo: somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. A graça também nos torna irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo e co-herdeiros com Ele. Ou seja, a graça nos foi dada e foi merecida por Cristo, que ao incorporar-nos a Ele, como cabeça do corpo místico da igreja, se constituiu ao mesmo tempo nosso irmão maior e primogênito dos predestinados. E é muito interessante, não sei se os senhores prestaram atenção no Evangelho, porque antes da paixão, Nosso Senhor nunca chama os apóstolos ou os discípulos de irmãos. Nunca. Depois da sua paixão e ressurreição, ele vai dizer a Maria Madalena: fala a meus irmãos que me esperem em Galileia. Aí Nosso Senhor vai chamá-los de irmãos. Por quê? Com a paixão de Nosso Senhor, ele mereceu para cada um de nós a graça divina. E nos faz também templo vivos da Santíssima Trindade, na realidade increada, rigorosamente infinita, que leva consigo a graça santificante. O mesmo Cristo se dignou revelar-nos o inefável mistério. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará,
iremos até ele e faremos morada. Ou seja, o Senhor vai morar, a Santíssima Trindade vai habitar em nossa alma. E a graça também nos dá a vida sobrenatural, infinitamente superior à natural de todas as criaturas criadas e criáveis, humanas ou angélicas. Ou seja, sem a vida sobrenatural nós não podemos ir para o céu. Mas alguém pode dizer: padre, mas eu não quero essa vida sobrenatural, estou bem na minha vida natural, estou ótimo. Eu sinto em dizer que este pensamento foi condenado pelo Vaticano I, porque todo homem foi chamado à vida sobrenatural, a receber a graça de Deus. Mas aí os senhores podem objetar-me também, mas nem todos recebem. Nem todos recebem, não é por causa de Deus, é por um óbice que coloca nesse recebimento. Porque todos, em algum momento da vida, recebeu a inspiração de tornar-se católico, de receber a graça. Mas nem todos querem. Então ele coloca um óbice à graça divina. Então, deixaremos aqui, por enquanto. Se tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o assunto, ou também sobre não o assunto, se puder responder. Se não tem, eu acabo aqui. Por exemplo, a graça, quando a pessoa está no comparação com o ilustre, ele se fica recebendo o de fora. Exatamente. Nós recebemos a luz de fora, mas essa luz, digamos assim, está em nossa alma. Está inerente à nossa alma. Não é algo puramente transitório. Transitório é a graça atual. A graça habitual, a graça santificante, é um hábito e ela está inerente à nossa alma. Ela só vai sair daí se nós cometemos um pecado mortal. Aí nós expulsamos a graça. Caso contrário, não. Não é algo inerente na nossa alma. Pelos protestantes serem assim, a graça de ser aqui, né? Por isso que os Estados Unidos têm ação de graça, aquela bendita ação de graça? Não necessariamente, mas nos Estados Unidos há, por exemplo, o puritanismo. As pessoas devem ser politicamente corretas. Na sua casa não importa o que você faça. Na sua vida interior, na sua vida... mas na rua, você tem que ser bem. Então as ruas são perfeitas, limpas. Não pode fazer nada totalmente exterior. Você tem que andar na linha. Na sua vida íntima não importa. Mas no exterior, sim. Então isso é um modo protestante. Um modo protestante de ver a graça. Para eles a graça é só algo exterior. Você tem que estar bonitinho. Bonitinho, por dentro, por fora. Por dentro está podre. Mas por fora está perfeito. Então você vai você vê um filme americano, aquelas ruas perfeitas, aquelas casas que, olha, nossa. Mas isso é um transparecimento da doutrina protestante. Não é que a vida católica era tudo feio, mas era natural. Era natural. Não era tudo certinho, tudo igual. Cada um tinha liberdade. Então era algo muito mais natural, porque nós devemos ser por fora aquilo que somos por dentro. Então a graça, ela vai justificando-nos por dentro. Então, como um vulcão. Assim, por exemplo, para eles se veste muito bem, tudo, mas puramente exterior, um protestante. O que é um católico? O católico, ele deve se vestir bem, claro, modéstia, mas isso deve nascer do interior, da graça. Porque se só há o exterior e não há o interior,
É uma casca. Então ela, do interior deve emergir para o exterior. Então o católico deve vestir-se bem, mas deve nascer de dentro. Isso. Uma pergunta? Mais? O padre tinha falado, não tem muito a ver com o assunto, mas sobre o batismo, né? Hoje em dia também no modernismo eles ensinaram que as crianças não batizadas vão para o céu. Tudo é graça, então Então, aí está um erro que nós falamos na definição de graça. Um dom gratuito de Deus. Ou seja, Deus dá a sua graça a quem Ele quiser. Então A quem Ele quiser. E para o céu, para chegar ao céu, a pessoa deve estar em graça. Se não está em graça, não pode chegar ao céu. E também, para ir para o inferno, deve ter um pecado pessoal. Uma criança não tem um pecado pessoal, tem um pecado original. Deus é justo. Então Deus criou um limbo onde as crianças terão uma felicidade puramente natural. Uma felicidade natural que poderíamos ter neste mundo. Mas não conhecerão a Deus sobrenaturalmente, não terão nada sobrenaturalmente. Mas não podem ir para o céu. seria um conhecimento que nem talvez de Aristóteles, de Deus. Sim. Será nessa perfeição. É um conhecimento natural de Deus, muito perfeito, mas não deixa de ser natural. Claro que não, é politicamente incorreto. Mas é algo da doutrina católica. Pode negar isso. São Tomás já falou sobre isso. Sobre o limbo. A Santa Sé, em 2006, disse que não existia esse de qualquer forma. O Papa atual fala até que não existe o índice do inferno. O João Paulo II tem uma encíclica dele que é Catequesis Intralite, se não me engano, onde ele fala que existe graça e santidade nas igrejas protestantes. Sim, mas isso é uma consequência do Concílio Vaticano II. João Paulo II, na sua primeira encíclica, ele vai dizer que todo homem está justificado pelo mero efeito da redenção. Por causa da redenção de Nosso Senhor, todos estão salvos. Teve daquele teólogo, como é que é o negócio da centelha divina, né? Dizer que você também tem uma centelha divina, então não pode ser condenado. Exatamente. Aí o Vaticano II vai falar da semina verba. A semente do verbo. Ou seja, Nosso Senhor esparciu as verdades por vários lugares. Então tem nos protestantes, tem nos judeus, tem nos muçulmanos, tem tudo. Todos têm uma centelha de verdade. E por isso que vai falar a Igreja Católica subsiste em... A Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Ou seja, a Cabala também. Ou seja, a Igreja Católica é uma parte da Igreja de Cristo. É um braço. Então nós não podemos admirar-nos quando falam essas besteiras, porque tudo está no concílio. Eles só estão tirando as conclusões últimas. Mas tudo está ali. O concílio é uma bomba relógio. Uma bomba de tempo. Uma vez eu estava quando a gente participava da missa conciliar, né? Uma vez o padre falou que o céu é dos ignorantes, porque como eles não querem que saiba, né? Que quanto mais a gente busca, mais a gente vê que a gente está errado. Então eles não querem, sei lá, meu ver, eles não querem que a gente busque, né? Então, o céu dos ignorantes é uma coisa assim terrível, porque o conhecimento de Deus é um conhecimento intelectual. Não é a vontade, não é meu sentimento, eu creio muito em Deus, porque estou sentindo. Você está sentindo alguma coisa, vai para o médico, para o hospital. Eu conheço a Deus, a fé é um dom intelectual. Porque eu conheço a Deus, porque Deus se revela. Não se revela a mim, se revela a igreja.
E a igreja me ensina. Sou ensinado pela igreja católica. Então é um conhecimento. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou amar a Deus. Exatamente. E tanto é assim que o nosso intelecto humano, nós não podemos ver a Deus, nem conhecer a Deus. Por isso que é impossível um homem ver a Deus. Então o que acontecerá no céu? Deus nos dará vou fazer uma comparação, um óculos 3D, que é o Lumen Gloriae, a luz da glória. Nós vai abrir nosso intelecto assim e eu vou poder conhecer a Deus, ver a Deus, por causa do Lumen Gloriae, luz da glória, porque com o meu intelecto eu não posso ver a Deus, com meus sentidos eu não posso ver a Deus. Deus vai dar um Lumen Gloriae para poder conhecê-lo, vê-lo. O Lumen Gloriae vai ser no céu, nosso Senhor vai dar para que nossos sentidos possam vê-lo. Com nossos olhos naturais nós não podemos vê-lo. Então, um Lumen Gloriae nós veremos a Deus. E o céu, nós veremos a Deus face a face. Face a face. E o batismo hoje da criança na igreja conciliar é feito todo o processo, que nem era feito na tradicional. Tiraram os exorcismos, fizeram umas orações totalmente água com açúcar, totalmente o demônio faz ritos. Se conserva o rito, a essência, que é eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas todo o resto foi tirado. O batismo católico tem 3 exorcismos. 3. O primeiro, que quando, logo assim que entra, né, que está ainda fora da igreja, o padre vai assoprar e vai falar: sair dele, imundo espírito, dá lugar ao Espírito Santo Paráclito. E depois terão 2 exorcismos maiores no rito do exorcismo, do batismo, que é para preparar a alma para receber com fruto a graça de Deus. É muito interessante, porque às vezes quando tem criança que está gritando, sim, até não poder mais, quando a gente faz o exorcismo, dá uma acalmada. O demônio não quer que seja batizado, não. Principalmente quando são crianças um pouquinho maiores. Aí. E quanto mais tempo deixa para receber o batismo, mais o pecado original vai criando raízes na nossa alma. Então, padre, no caso de uma criança batizada nesse ritual, pode haver ainda presença? Não é presença, porque o pecado original foi com o batismo mesmo. Isso foi válido. Mas tem algumas coisinhas ali que o demônio conseguiu colocar a sua mãozinha, a sua pata. E aí ele pode, por exemplo, a gente vê isso claramente nas crianças que receberam, às vezes receberam batismo e tudo. Mas como? Recebeu o batismo, foi apagado o pecado original, e por que tem esse comportamento? A gente vê que criança é egoísta, criança faz manha. Isso são consequências do pecado original. São as feridas que estão ali. O pecado original, o demônio ainda tem mais entradas. Vamos rezar? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
agora e sempre, dos séculos dos séculos. Amém. Rogai por nós.